meu coração de tanta coisa. Talvez você tenha vindo aqui hoje nessa missa com um coração pesado, um coração cansado. Enquanto você rezava no início desta Santa Missa, era difícil cantar e você cantou, porque é o Espírito Santo quem te dá coragem, quem te dá força. Por isso, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vamos cantar isso. Santo Espírito, és bem-vindo. isso. Vem inundar, encher esse Isso, igreja. É o desejo, é o meu desejo teu. Isso. desejo do meu coração. Sermos inundados. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo és. Enquanto você canta, És bem-vindo. a tua alma está cantando junto também. A tua força vai sendo recobrada. Isso. Esse é o nosso desejo, é o desejo do meu coração. O desejo do meu coração. Sermos inundados. Sermos inundados por tua glória, Senhor. E a tua presença, Senhor, é o nosso prazer. Tua presença, queridos irmãos e irmãs, hoje é o primeiro dia de uma semana de muita graça, amém? Mas é necessário que essa semana seja uma semana onde nós vamos conhecer a pessoa do Espírito Santo. E é interessante porque o Evangelho de hoje já fala um pouco disso. Jesus que prepara os seus discípulos para a grande promessa do Pai, que seria derramado sobre toda a igreja. E quando nós adentramos numa semana tão especial, e a gente sabe muito bem que o Espírito Santo é um dom pascal, porque só recebe o Espírito Santo e só acolhe o Espírito Santo em sua vida quem tem fé, amém? Porque tudo aquilo que vem da parte de Deus brota de um coração que tem fé. O mundo ainda não conhece o Espírito Santo, porque o mundo ainda está apegado às coisas desse mundo. E quando nós falamos da pessoa do Espírito Santo, a gente fala da força que vem do alto, e essa força precisa ser pedida, porque São Paulo vai nos dizer que o Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza. E o mundo não reconhece que nós somos dependentes da ação do Espírito Santo. E o mundo não conhece o Espírito Santo porque ainda não aprendeu a ter um olhar sobrenatural. O Espírito Santo nos ajuda a enxergar além daquilo que nós vemos, amém? O Espírito Santo nos ajuda a ter um olhar de longe, onde nós podemos alcançar longe, porque muitas vezes o nosso olhar é limitado, muitas vezes a gente fica limitado apenas àquilo que os nossos olhos podem ver, mas o Espírito Santo nos ajuda a entender que depois da dor, depois do sofrimento, depois do sacrifício, vem a ressurreição. Jesus já está nos dizendo hoje no Evangelho: no mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Ontem nós celebrávamos a ascensão do Senhor, e o mistério desta solenidade ainda nos acompanha nessa semana. E ainda está o Evangelho fresquinho na sua cabeça, não vai ser muito difícil para o padre lembrar para você. Na ascensão do Senhor nós vimos ontem que o fruto da sua Páscoa, ou seja, a obra do Senhor,
já havia sido completada na vida dos apóstolos. Ou seja, Jesus disse para os apóstolos: agora eu vou para o Pai, mas vós não estareis sós. Eu enviarei o Paráclito, o Espírito Santo, o Consolador, e vocês não estarão mais sozinhos. Por isso, repete para a pessoa que está do teu lado: Deus não te abandonou. Você não está sozinho, não. O Espírito Santo está contigo. Quem é batizado aqui, levanta a mão. Louvado seja Deus. Uma salva de palmas para você. Isso, para você mesmo. Louvado seja Deus. E você que ainda não se batizou, está na hora. Chegou agora, a hora. Vamos embora. Não dá mole não. Mas não se sinta desmerecido também por não ser batizado. A hora vai chegar, porque João Batista já dizia: eu vos batizo com água, mas virá aquele que vos batizará com fogo. Então o tempo de Deus é maravilhoso. Mas eu quero falar para você batizado que levantou a mão. Nós, quando somos batizados, tem uma coisa chamada graça santificante. Padre, o que o senhor quer dizer com isso? Existe uma graça em nós, no batismo, que é como se fosse uma semente que é plantada no nosso coração. Essa semente do batismo, ela nos faz desejar as coisas do alto, porque no mistério de ontem que nós celebramos, quando Jesus na sua ascensão sobe aos céus, significa que o nosso lugar é o céu. Padre, pelo amor de Deus, como é que o senhor está falando que o nosso lugar é o céu? Será que eu vou morrer agora? Não, eu não estou falando que você vai morrer agora. Eu estou dizendo que Jesus, ao subir aos céus, Ele aponta para nós o lugar daqueles que acreditam na obra que o Espírito Santo pode fazer. Porque eu quero recordar a você, no dia de ontem, na primeira leitura, Padre Thales, eu amo, e Padre Thales sumiu, misericórdia. Eu ia falar para Padre Thales, mas ele está por aí. Eu amo a primeira leitura de ontem, porque eu acho fantástico. Se você for lembrar, nós vamos ver que Jesus já tinha falado para os discípulos: olha, eu vou para o Pai. E acontece aquele evento maravilhoso da ascensão, eles olhando Jesus indo para o céu, triunfante, com a sua glória. E aí os anjos vão virar para os homens, os apóstolos, e vão dizer para eles: homens da Galileia, por que ficais aí parados? Ide e anunciai. E às vezes acontece isso com a gente, porque quando a gente não tem fé na pessoa do Espírito Santo, a gente fica esperando as coisas caírem do céu. A gente olha Jesus, maravilha, a gente canta: me leva, me leva, me leva, a gente fica parado. Você está cantando me leva porque esse foi o lugar que Deus escolheu para você, o lugar da manifestação da glória de Deus. E por isso que os apóstolos tinham que ficar lá: ai meu Deus do céu, e agora Jesus foi embora, o que a gente vai fazer? Coragem, acorda, agora é a hora. Esse foi o momento em que Deus escolheu para você, com autoridade. E ainda no batismo, Deus nos deu essa autoridade. E muitas vezes, eu já vi isso em vários lugares. Não aqui, isso não acontece aqui, amém? Aqui é maravilhoso, que é a paróquia mais perfeita do Rio de Janeiro, tá maravilhoso. Mas em outros lugares por aí, na Conchinchina, na Patagônia Argentina, né? Quando o padre vai visitando outros lugares, a gente chega: padre, as pessoas vêm caçar bênção, né? Padre, eu não sei o que está acontecendo na minha casa, estão umas coisas esquisitas lá, eu só tenho que ir lá para dar uma bênção lá, porque o negócio está difícil. Aí eu olho para a cara da pessoa, falo: minha filha, quem precisa de uma bênção é você, que às vezes você é o problema na tua própria casa e você nem sabe. A gente fica colocando a culpa nos outros, a gente fica achando: não padre, não é possível, eu só tenho que ir lá na minha casa. Não, você tem autoridade, amém? De expulsar o mal da tua casa, como batizado, como cheio do Espírito Santo. Ai padre, mas o senhor tem que ir lá dar um jeito. Não, você tem que dar um jeito em você, porque muitas vezes a gente não tem autoridade, a gente acha que a gente não tem autoridade, e Deus nos deu. Jesus disse para os discípulos: ide, anunciai, expulsai os demônios,
batizai-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. É porque a gente acha que esse negócio de santidade, esse negócio de ter autoridade, esse negócio de tomar posse, é só para religioso, é só para padre, para ministro, para freira, para coroinha, para vigário, seminarista. Não! É uma missão de toda a igreja. E a gente fica limitado. Meu irmão e minha irmã, para de se limitar, amém? Se Deus te deu uma graça muito grande, se Deus te conceder uma graça muito grande nessa semana do Espírito Santo, guarda no teu coração, porque Deus, Ele nos escolhe, nos elege e nos capacita, e a gente fica limitado somente àquilo que a gente está vendo, e não pode ser assim. A ação do Espírito Santo nada mais é do que a manifestação da glória de Deus no mundo. E em Atos dos Apóstolos nós escutamos hoje, vocês ainda veem figuras, mas meus irmãos e minhas irmãs, o que Deus preparou para nós na glória da eternidade é muito mais do que nós podemos alcançar e imaginar, amém? Muitas vezes a gente fica olhando para Jesus subindo nos céus, na sua ascensão maravilhosa, que glória, o Senhor com os anjos triunfantes. Ora, e agora, quando é que o céu começa? Quando você decide viver pelo apoio e o suporte, o auxílio do Espírito Santo. Quando você estava rezando no início da missa, o céu já estava começando a entrar no teu coração, amém? O céu começa com uma decisão nossa. Porque as pessoas, infelizmente, minha filha, você vai concordar comigo, né? Vai sim, com certeza, já está concordando. As pessoas deixam para ser do Espírito Santo, para ser mais de Deus, quando tudo está ruim, quando está na doença, na dificuldade. Agora eu vou para a igreja, agora eu vou lá rezar, né? Eu vou lá rezar o texto. Não, tem que ser uma decisão, não é uma decisão momentânea, mas tem que ser uma decisão que tem um peso de eternidade. Porque o céu começa quando você diz assim: vem Espírito Santo. Aí o tempo de Deus é o Kairos. Deus abre as portas do céu e envia o Espírito Santo. A gente acha que Deus não escuta a nossa oração, mas escuta sim. Mas Jesus prometeu para os discípulos: olha, foi necessário eu passar por isso tudo, para que eu pudesse dar a vocês o dom do amor, da vida, da ressurreição. E depois da morte vem a ressurreição. E a gente às vezes em lágrimas pede, porque a gente tem que aprender a ser dependente. A gente tem vergonha de pedir, não é verdade? Porque a gente acha que a gente já tem tudo, amém? Ser dependente de Deus é a melhor coisa do mundo. De dizer: Senhor, eu não consigo. Você já parou para pensar que você não dá conta de tudo? Você já parou para pensar que você não é a Mulher Maravilha? E que você não é o Superman? Pois é, sejam bem-vindos ao mundo real, amém? Onde tem luta, tem dor, tem sacrifício, mas tem o Espírito Santo. É Ele quem nos dá coragem. No mundo, Jesus já nos prometeu: tereis aflições. Jesus falou que no mundo vocês teriam paz, sim ou não? Não. No mundo vai estar tudo maravilhoso. No mundo tereis aflições. Jesus está jogando, me permitam, a real. Porque muitas vezes a gente vem aqui, se enche do Espírito Santo, né? Quem é crismado aqui, levanta a mão. Louvado seja Deus, né? Ontem lá na paróquia foram mais de 80 crismados, não lembro. Aí o padre no final da missa, achei maravilhoso, eu gostei muito. Agora nós temos aqui os nossos crismados, prontos para ajudarem na barraca da festa junina, prontos para servir a igreja. E muitas vezes não acontece isso, porque a gente às vezes recebe em vão a graça de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus quer levar vocês para o lugar que Ele escolheu. A música tema dessa semana é uma música que nos leva a rezar, porque o lugar dos filhos de Deus é um eterno Pentecostes. Não ficou um evento no passado, não. Esse Pentecostes ainda continua na igreja. Alguns teólogos vão dizer que a igreja vive o tempo do Espírito Santo. Que maravilha! Porque a gente aguarda como igreja esposa o noivo chegar, e quando ele chegar, que nós estejamos no lugar que ele escolheu e não em outro lugar. Por isso que a gente canta:
me leva para esse lugar onde o fogo não se apaga. E você veio aqui nessa semana para acender o teu fogo, amém? Você veio nessa semana para dizer para o Senhor: e esse fogo não se apagará jamais. E eu digo isso e ainda repito, muitas vezes já disse: o mundo já não nos dá mais resposta, o mundo já não nos dá mais o sentido que a gente precisa, porque é permanecendo em Deus que a gente vai fazer da nossa vida um céu. Porque você sabe muito bem que a tua vida tem sido um inferno, amém? Você sabe muito bem que a tua vida tem sido muitas vezes na batalha, na luta. Mas o céu é para aqueles que desejam, para aqueles que querem. Você quer ir para o céu, sim ou não? Quem quer ir para o céu, levanta a mão. Louvado seja Deus, esse é o nosso desejo. E como é que a gente deseja o céu? Pela força do Espírito Santo. Porque lá está a comunhão, o Pai e o Filho, e o derramamento do amor do Pai e do Filho é o Espírito Santo. Essas velas que estão sendo acesas aqui, que foram acendidas, elas significam o nosso coração que precisa ser aceso todos os dias. E a chama desse Círio Pascal ainda não se apagou, porque o Cristo está vivo, ressuscitado, e Ele nos envia o seu Espírito Santo, amém? Por isso que essa chama ainda está acesa, e ela não se apagará jamais, jamais. Oi? Vamos pregar com o padre. Às vezes a gente precisa, como uma criança, ser dependente de Deus, amém? Somos dependentes do Espírito Santo. Isso, o perfeito louvor vos é dado pelos lábios dos mais pequeninos. E nós precisamos aprender como uma criança a estar disposto a, junto com o Espírito Santo, pedir: vem, Espírito Santo. E é por isso que hoje nós viemos aqui, porque a gente quer, como uma criança, estar diante de Deus, dependendo de Deus, amém? Vamos ficar de pé? E a gente vai pedir esse fogo de Deus. Vamos junto com o padre rezar? Vamos? Vamos cantar Me Leva, Lança Fogo em Mim. E erga os seus braços o mais alto que você puder. E vai dizendo assim comigo: Espírito Santo de Deus, lança fogo em mim, porque eu estou sedento do teu fogo abrasador. Eu desejo o céu. Por isso, Espírito Santo, eu quero ser levado para o lugar de Pentecostes, o lugar onde a chama do amor do Senhor não se apagará jamais. Por isso, Espírito Santo, eu quero ser dependente. Vem em auxílio da minha fraqueza, para que eu aprenda a depender do teu amor e do teu Santo Espírito. Por isso,